Nesse mês anterior, a gente tem que cuidar da saúde do homem. E é por isso que o Dr. Paulo está aqui conosco, porque ele, como urologista, cuida da saúde do homem. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Rita. E a gente quando pensa assim, o homem é mais resistente a ir ao médico. É por isso que quando o homem vai acima dos 50, 60 anos, sempre encontra um probleminha, ou ele vai porque encontrou um probleminha? O que é mais comum? Nós temos as duas situações. Hoje em dia está aumentando a procura de homens que se preocupam com a saúde, inclusive jovens, adolescentes. Há uma procura grande, sim, no consultório. Mas ainda tem aquele senhorzinho que por preconceito, por mito, o preconceito, também, igual você disse ali, acaba não indo, né? Porque, enfim, tem aquela imagem que aprendeu, enfim. Não, fala, no urologista eu não vou. No urologista eu não vou. Aí quando o problema da micção, ou seja, a liberação da urina, começa a ficar mais complicada, aí ele é obrigado a ir. E aí é que está o problema, muitas vezes pode ser só um inchaço ou pode ser alguma outra coisa mais séria. Por isso que o exame que o urologista faz, ele é importante porque detecta problemas na próstata, em outras partes, né, íntimas do homem. Assim, mas é esse exame. Exame de sangue não vai acusar ou acusa também? Sim, na verdade, Rita, e com relação à próstata, a campanha Novembro Azul é mais focada no diagnóstico precoce do câncer de próstata, que na maioria das vezes, quando ele é diagnosticado com sintomas, ele já está avançado. Esses sintomas de dificuldade para urinar, esforço, acordar à noite, uma sensação imperiosa de ir ao banheiro, que a gente chama de urgência miccional, são sintomas de câncer de próstata avançado, né? O crescimento da próstata, ele traz esses sintomas antes. Então, o paciente que espera esses sintomas aparecerem para ir ao urologista, normalmente chega para a gente num estágio já avançado, com uma dificuldade maior de cura. Ainda assim, há tratamento, mas o tratamento se torna mais ineficaz. O tratamento precoce, com o diagnóstico precoce, chega a curar mais de 90%, 95% dos casos, né? E é uma doença silenciosa nos estágios iniciais. As doenças silenciosas, para esses casos é feito rastreio, que a gente chama, né? Então, o paciente assintomático, ele deve ir para a gente procurar essa doença. Ou seja, nós falamos bastante agora no Outubro Rosa para as mulheres, independente de sentirem alguma coisa, não senti nada na palpação, então não preciso ir. Então, no caso da mulher, também é de forma precoce e muitas que nem se imaginavam ter o problema foram detectados ainda no início por conta da ultrassonografia, mamografia e outros exames que são feitos com a saúde da mulher. No caso do homem também, então é melhor fazer esses exames anuais, de maneira preventiva, do que esperar sentir um sintoma para falar, agora eu preciso de um urologista. Qual é a idade ideal, então, para que o homem comece a fazer regularmente esses exames? Isso, para pacientes assintomáticos, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza acima de 50 anos ou pacientes com uma chance maior, que a gente chama, com fatores de risco, com 45 anos. Quais são esses fatores de risco? Histórico familiar e pacientes negros, né? Esse é o principal fator de risco para o câncer de próstata. Então, é uma doença mais prevalente em negros e uma doença mais prevalente em idosos. Afrodescendentes, a partir de 45 anos, estão mais propensos a ter câncer? Sim, sim. A prevalência em negros é maior e a doença normalmente ela acaba aparecendo em pacientes mais jovens. Interessante, eu não tinha essa informação. E é bom que a gente vai aprendendo, né, gente? Olha só, então você que está aí, ligada para cuidar de quem você ama, porque a ida ao urologista, para muita gente, nas redes sociais, vira piadinha, mas a coisa é séria. E é isso que nós queremos quebrar hoje aqui. Não é a brincadeira, mas é a parte séria de procurar o seu exame, o seu urologista, a sua saúde anualmente. Então, você, afrodescendente,
tem mais de 45 anos, comece a fazer os seus exames. Ou você acima dos 50... Na verdade, para simplificar, a gente acaba... Muitos urologistas falam acima de 45 anos, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Mas existe sim esse protocolo. De qualquer forma, isso para pacientes assintomáticos. A consulta no urologista, como a consulta a qualquer médico, ela deve ser feita de rotina, né? A gente... o adolescente ele tem a sua indicação, tem os seus problemas, o homem adulto jovem também tem. Agora, o enfoque que nós estamos usando é com relação ao câncer de próstata, por causa do mito com relação ao exame de toque, né? Esse que é o maior medo dos homens. O rastreio é feito com exame de sangue e exame de toque. A gente não pode abrir mão de nenhum desses. O que cada exame revela para o médico? Por exemplo, um exame de sangue. O que o exame de sangue, se estiver alterado, revela para o médico? O exame de sangue, no caso da próstata, é solicitado o exame de PSA. Antígeno prostático específico. É uma proteína produzida na próstata que é dosada no sangue, né? O tumor de próstata produz um excesso dessa proteína. Então, elevações do PSA, lógico, avaliados na consulta, podem significar a presença de um tumor. Assim como o toque retal alterado. No toque, nós através do canal anal, a gente toca a próstata. Se tiver algum nódulo, alguma área endurecida suspeita, aí sim a gente investiga. Então, existem pacientes com exame de sangue normal, no qual a gente detecta o tumor no toque, e pacientes que têm exame de sangue alterado e eventualmente toque normal. Os exames se complementam. Entendi. Ou seja, é o toque do médico, a sensibilidade do médico é que vai notar que aquela próstata está inchada, está fora, está anormal, assim que vocês usam, né? Está anormal. E aí sim, outros exames são feitos a partir daí. Mas se o exame de sangue deu normal, toque deu normal, a pessoa está saudável, dá para esperar mais um ano aí para voltar ao urologista? Exatamente, pode ficar mais tranquilo e aguardar a próxima consulta. Nós ficamos aqui hoje, nesse mês de outubro, falando bastante sobre a saúde da mulher e vamos trazer muitas coisas sobre a saúde do homem, não só sobre isso, mas a saúde do homem no contexto geral, mesmo que a campanha lembre muito do câncer. O número de mulheres com câncer, com detecção, né, do ano passado, porque esse ano ainda não foram levantados os números todos, mas porque tem que esperar finalizar o ano para poder levantar tudo isso. Mas do homem, nestes anos todos, e inclusive na pandemia, em que o homem já não vai ao médico, na pandemia foi menos ainda, houve um aumento agora com a liberação, o pessoal voltando a fazer os exames? Isso é uma questão interessante. Eu não sei te dizer exatamente os dados com relação à pandemia. Imagino que possa ter até caído os diagnósticos, né? E possivelmente agora a gente venha diagnosticar mais. Realmente a procura do consultório está sendo grande, pós-pandemia. Parece que as pessoas que estão com razão procurando correr atrás do tempo que foi perdido, né, com relação a isso. E as doenças cujo rastreio é incentivado, elas têm aumentado o seu diagnóstico com o passar dos anos, isso sim. O tumor de próstata é o segundo tumor mais frequente nos homens, né? E normalmente se diagnostica cerca de 70 mil casos por ano aqui no Brasil. Então é uma doença bastante prevalente. Como prevenir? Hábitos de vida saudáveis, assim como todos os tumores. A gente acabou de ver uma almôndega vegana aqui, que estava maravilhosa pelo jeito, pelo cheiro. Mesmo. O tumor de próstata, sim, tem alguma associação com hábitos não saudáveis, né? Excesso de gordura, sedentarismo, tabagismo, né? Todo tumor é influenciado por esses maus hábitos. E o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce não previne, mas diagnostica a doença em estágios iniciais, né? Ou seja, quem fuma, bebe, quem come muita gordura, muito açúcar também, não. Hábitos saudáveis de forma geral. Então, tudo isso pode complicar para quem tem tudo isso associado de uma vez. Então, essa pessoa está muito mais propensa. Sim,
A pessoa teria que cortar tudo isso, mudar o seu hábito de vida para poder ficar longe do câncer. Sim, de todos os tumores e doenças cardiovasculares, né? No caso, por exemplo, o urologista, ele é um médico do homem, como o ginecologista é da saúde da mulher. Mas a mulher também vai ao urologista? Sim. Quais são as situações em que a mulher fala assim, não, eu vou no urologista? Vamos lá, essa é uma dúvida muito frequente. Urologista, como o próprio nome já diz, trata do trato urogenital, né? Do homem e da mulher. Então, eu costumo brincar com o paciente. Às vezes, a moça vem no consultório, fica com vergonha na recepção e entra no consultório e fala, doutor, que vergonha, estou no urologista, né? Eu brinco, mas mulher também tem rim, tem bexiga, os ureteres, né? Toda essa anatomia é comum nos homens e nas mulheres. Além disso, o urologista também trata do órgão genital masculino e, enfim, e próstata, né? Que é um órgão exclusivo dos homens. Mas todo o restante é igual. Ou seja, vocês homens têm que procurar o urologista. A regularidade, né? Ou seja, anualmente, pelo menos, anualmente, para quem está saudável, essa ida ao urologista vai garantir a você muito mais saúde e ficar longe desses cânceres que ninguém quer ter. Quem está vivendo esse problema atualmente já está com sintomas, está indo ao médico, então já sabe que vai precisar de forças aí para seguir em frente. Mas o bom é que a medicina, né, além das tecnologias, além dos fármacos, além de tudo isso, tem trazido uma esperança para os homens. Mesmo que tardiamente ele tenha buscado o urologista, hoje os tratamentos dão um pouco mais de esperança e uma sobrevida? Sim, os tratamentos cada vez mais modernos, cada vez com melhores resultados e cada vez com menor número de sequelas, né? Hoje em dia a gente tem as cirurgias minimamente invasivas, tem radioterapia para próstata, né? Chegamos a fazer cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, né? Cirurgia robótica é super moderna, nos Estados Unidos, na Europa já é muito feito, no Brasil está em desenvolvimento, mas já é muito feita. A cirurgia laparoscópica é aquela menos invasiva, que faz os furos, né? Vai com a câmera. Exatamente. E com o que é necessário, as pinças, para fazer tudo que precisa fazer lá dentro, sem precisar abrir tudo, é isso? Exatamente, exatamente. Inclusive pelo SUS já está sendo disponibilizado esses tratamentos. Olha, nós temos participação... Desculpa, tratamento é cirurgia convencional e videolaparoscópio. Robótica ainda não é uma realidade no SUS. É isso. Mas já nos convênios ou particular? Com os convênios ainda não alguns sim dão essa oportunidade para o paciente, mas ainda é um pouco difícil. Mas a laparoscópica, a cirurgia convencional já está bem acessível à grande maioria da população. Olha, a Tânia Almeida tem uma pergunta, nós vamos colocar no vídeo, diretora? Tá, ela tá no YouTube? Ok, nós vamos fazer a pergunta da Tânia, porque a Tânia vai fazer uma pergunta para o doutor e eu já vou colocar ela aqui agora. Deixa eu achá-la. Tânia Almeida está desejando: boa tarde, doutor Paulo. Meu marido tem 60 anos, ele tem hiperplasia prostática e ele tomou... Não sei se o senhor quer ler ou eu posso falar o nome do medicamento, tem problema? Pode. Doxazosina, isso. 4 miligramas há anos, mas ainda não melhorou. Trocou o remédio, mas piorou. Muitos efeitos colaterais. O que pode ser feito? Vamos lá, eu vou pincelar rapidinho, porque é um outro tema, mas a hiperplasia prostática é um diagnóstico diferencial do tumor de próstata. Hiperplasia prostática é uma doença benigna da próstata, do crescimento da próstata, que normalmente acarreta em sintomas urinários, aqueles sintomas que eu havia dito. O jato fino de urina, dificuldade para urinar. Esse medicamento que seu esposo toma é um remédio que dilata a próstata, facilita a urina sair. Em casos em que o medicamento não é efetivo, existem outros medicamentos, é claro, mas também existe a possibilidade do tratamento com cirurgia. Hoje em dia a próstata tem resultado muito bom para qualquer uma dessas doenças, né? A cirurgia da hiperplasia
É até mais simples do que do tumor de próstata, né? É a popular raspagem que a população leiga costuma dizer. A gente entra com uma câmera e abre um espacinho na próstata para que a urina passe. Só para lembrar todo mundo, a próstata é um órgão que fica entre a bexiga e a uretra. Então o canal da urina passa no meio da próstata. Ou seja, se a próstata incha, ela comprime o canal da urina, por isso que o xixi não sai. Exatamente, dificulta, né? Muitas vezes. Chegando até a casos mais avançados de trancar a urina, né? Uau! E olha, gente, muito sério isso. Eu quero agradecer a Maria Geralda Rocha, de Mercês, Minas Gerais, participando com a gente também. Ela colocou que meu esposo faz exames todo ano. Ai, que coisa boa, gente. Eu queria ouvir isso de todo mundo. Aqui, os nossos participantes, colegas de trabalho, todo mundo, são todos jovens ainda, né? Mas com certeza vão ao médico, cuidam do coração, cuidam de tudo. Nem todo mundo tá jovem, né, Gui? É isso que o Gui ia falar, né? Nem todo mundo é jovem aqui, meu Gui. Mas olha, o mais importante é que fique sempre essa dica. Cuidem da sua saúde. Doutor, nós deixamos de falar algo importante que o senhor se preparou, trouxe para nós enquanto informação e eu não perguntei? Eu acredito que deu para a gente falar bastante sobre câncer de próstata. Acabamos falando de hiperplasia também, que acho que não podia deixar de falar, né? É extremamente comum também no consultório. Deixamos de falar algumas coisas, sim. Parte sexual masculina, né? Impotência sexual, problemas de, enfim. É bom que aí eu tenho assunto pro resto do mês. Problemas hormonais, de andropausa, né? Hoje em dia a gente não chama de andropausa, chama de deficiência androgênica do envelhecimento masculino, mas seria equivalente a uma menopausa nas mulheres, né? Mas o termo andropausa, ele não é comum, não é ele não é muito bem empregado, porque os homens não são todos que passam por isso. O homem ele não tem uma interrupção da produção da testosterona, ele tem uma diminuição. Então é um pouquinho diferente das mulheres, mas analogamente é uma diminuição hormonal com sintomas, né, decorrentes disso. Então fica aqui o convite para voltar e abordarmos outros temas relacionados à saúde do homem, porque novembro, apesar de falarmos aí sobre a prevenção do câncer no homem, o câncer de próstata principalmente, nós queremos nesse mês de novembro cuidar da saúde do homem. Da saúde do seu homem, pode ser seu filho, pode ser seu genro, seu marido, seu noivo, seu namorado, seu pai, seu avô. O mais importante é que a gente não esqueça de cuidar deles e se eles não quiserem ir ao médico, arrasta. O mais importante é não deixar de ir ao médico. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por sua participação e o convite é sério, pode voltar. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, tá bom?